Olá, aluna, sou a professora Tatiana Rodrigues e neste vídeo corrigiremos uma questão sobre o emprego do futuro do pretérito que caiu na prova de agente educador do Rio de Janeiro em 2019. Muita gente perguntando se cabe recurso nessa questão. Já adianto que não cabe, a questão está bem feita, então eu quero explicar por quê. Vamos lá. Em um instrumento sem o qual eu não saberia viver. O verbo em destaque está flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Assim como nesse contexto, o uso do tempo verbal indica hipótese em. Veja, nem sempre o futuro do pretérito indica uma hipótese. Então, para isso, é preciso que você saiba como ele funciona. E a primeira coisa que você tem que saber sobre ele é que o futuro do pretérito tem uma marca, uma desinência, que nós vamos chamar de ria, desinência modo temporal. Ou seja, se aparecer uria, o tempo verbal é esse aí. Então veja lá, eu faria, andaria, cantaríamos, olharia, tudo isso você está diante do futuro do pretérito em todos esses exemplos, justamente por causa da presença do iria. Vale ressaltar que na pessoa voz, esse iria faz uma leve alteração para rie. Então eu conjugaria, por exemplo, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis, eles fariam. Então, tirando essa leve alteração aí na pessoa voz de a para é, o futuro do pretérito tem a marca ria, a desinência ria. Dito isso, primeira aplicação dele, eu gostaria de um copo de água. Veja, quando você diz eu gostaria de um copo de água, você quer ou não quer esse copo de água? Obviamente você quer esse copo de água. Eu não tenho uma ideia hipotética aqui. Você só emprega o futuro do pretérito neste caso porque você quer dar uma de educado. E você vai falar, olha, eu gostaria de um copo de água, será que você poderia me dar uma informação? Será que teria como você me mostrar onde fica o toalete? Geralmente você fala assim com quem você não tem muita intimidade, então às vezes esse emprego também indica um afastamento entre o locutor e o interlocutor, né, o enunciador e o enunciatário, justamente porque não indica intimidade. Mas, de fato, quando você diz eu gostaria de um copo de água, você não está dizendo com a ideia de que talvez você queira, talvez você não queira. Você quer esse copo de água de verdade. Então, na verdade, esse emprego exprime apenas uma educação, polidez, algo que você realmente quer, ou seja, exprime desejo. E se eu realmente quero isso, e se esse é o meu desejo, certamente eu tenho uma ideia de fato, eu não tenho uma ideia de hipótese. Próxima aplicação, se você me tratasse bem, faria o mesmo com você. Veja nesta frase, você está me tratando bem? Não. Eu estou tratando você bem? Não. Então aqui todo mundo se trata mal, é um horror, né? Só que eu posso começar a tratar você bem, só que eu dependo de que você faça uma outra coisa para que isso aconteça. Ou seja, eu posso tratar você bem com uma condição, você me tratando bem primeiro. Então, na verdade, não à toa, esse futuro do pretérito aqui, ele é chamado também de futuro condicional, porque ele está condicionado a uma outra coisa para se tornar um fato. Eu estou justamente esperando que essa hipótese aqui se resolva para eu poder tratar você bem. Ou seja, essa é a aplicação do futuro do pretérito que é hipotética. Na verdade, ele vaga na superfície hipotética, louco para se tornar um fato, mas ele depende de que uma outra coisa aconteça, né? Não se esqueça de que a ideia de condição é essa relação de dependência. Então, ele depende dessa outra coisa para acontecer. É como se você falasse assim, Tatiana, você poderia me fazer um favor? Eu falo, claro, contanto que você lave a louça para mim, ó, está até o teto. Ou seja, eu posso fazer esse favor, mas eu dependo de que você lave a louça. Essa é a ideia condicional, né? Não à toa esse contanto que eu falei dá uma ideia de condição. Então, caso você me tratasse bem, se isso acontecesse, que não está acontecendo, levantando essa hipótese, eu faria uma outra coisa. Mas para que eu tenha essa superfície hipotética, é necessário que uma outra coisa aconteça, caso aquela aconteça. Então, veja lá. Eu tenho aqui um emprego justamente do pretérito imperfeito e do subjuntivo, que é um tempo verbal que expressa hipótese, não à toa. E eu digo exatamente isso. Olha, se você não tivesse posto o pé na frente, eu não teria caído. Então, a condição para eu cair é o seu pé na frente, porque se ele não estivesse lá, eu não teria caído. Então, eu estou levantando a hipótese. Imagine se ele não estivesse na frente, aí eu não teria caído. Só que eu estou numa ideia hipotética, não é uma ideia factual. Beleza. Próxima aplicação, então, ó. Já resumindo para você, ele é condicional e quando ele é condicional, ele é hipotético, né? Aplicação 3. Há 3 meses, Josclay prometeu, olha o emprego do pretérito perfeito aqui, olha o emprego de passado,
Estou transportando você para o passado aqui também há 3 meses, ou seja, 3 meses atrás, né? Ou seja, há 3 meses ele prometeu no passado que me daria um presente no mês seguinte. Então, veja, nós estamos agora em junho, antes de junho, maio, antes de maio, abril. Então, vamos lá que em abril, ele prometeu que me daria um presente no mês seguinte. Qual é o mês seguinte? Abril. O mês seguinte, abril, é maio. Só que qual é o nosso presente? Nosso presente é junho. O que eu estou fazendo é transportando você para o passado e dizendo, olha, lá nesse passado, abril, ele prometeu algo para o futuro deste passado, maio. Então, na verdade, é por isso que o verbo se chama futuro do pretérito, justamente porque ele nasceu para ser o futuro do passado. Ou seja, ele não é o futuro de junho, ele é o futuro de abril, do nosso passado. E essa aplicação aqui, ela também não é hipotética, porque ele prometeu de verdade que ele de fato faria. Se ele fez ou não, eu não consigo afirmar, mas a ideia não é hipotética. Veja, quando isso aqui era presente, certamente ele usou o futuro do presente. Ele disse o seguinte para mim, olha, mês que vem darei um presente para você. Ele não disse para mim com a ideia de que talvez sim, talvez não. A única coisa que eu estou fazendo é que, de fato, ele fez essa promessa para mim no passado e ele prometeu que ele daria esse presente no futuro deste passado, que é o mês seguinte. Então, concluindo aqui, nós temos justamente 3 aplicações básicas aí para o futuro do pretérito. A primeira é para indicar a polidez, a educação e, mais ainda, exprimir um desejo que eu, de fato, quero. A segunda aplicação, que é a aplicação hipotética, eu dependo de que uma outra coisa aconteça para que aquilo aconteça, é a ideia hipotética, a ideia condicional. E a terceira aplicação, que é o que dá nome ao tempo verbal, futuro do pretérito, que é quando ele é futuro do passado, né? E essa aplicação aqui, ela também não é hipotética, ok? Dito isso, vamos à questão. Em um instrumento sem o qual eu não saberia viver, o verbo em destaque está flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Assim como nesse contexto, o uso desse tempo verbal indica hipótese. Então, veja, ele já está afirmando que do enunciado indica hipótese. Tatiana, onde é que está a ideia condicional? Aqui no sem, olha. Quando eu digo para você, olha, não vivo sem você. Se eu digo não vivo sem você, porque eu só vivo se você estiver aqui, caso você esteja ao meu lado, desde que você esteja comigo. Porque sem você, eu morro. Então, eu dependo de você para viver. Olha a ideia condicional. Então, eu não saberia viver sem essa pessoa, sem essa situação. Logo, eu só vivo com ela. Eu dependo dela para viver. E se eu tenho ideia de dependência, eu tenho ideia de condição. E por isso que o enunciado é hipotético, ok? Passando aí vem a letra A. Diz assim, ó. A entrevistadora decidiu, olha o emprego do pretérito perfeito. Igual aqui, ó. Prometeu, ó. Decidiu que insistiria na pergunta até obter a resposta. Veja, ela decidiu no passado que insistiria até o futuro deste passado até conseguir. Então, o emprego da letra A é o emprego do futuro do pretérito como futuro do passado e não como uma ideia hipotética. Aí vem a letra B. O narrador percebe que detestaria ouvir a resposta mentirosa do pai. Veja bem, você sabe se esse pai vai mentir ou não? Não sei. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. O narrador percebe que detestaria ouvir a resposta mentirosa do pai caso ela seja mentirosa. Era aí que eu passei aqui sem querer. Se ela fosse mentirosa, eu não sei se essa resposta vai ser mentirosa ou não. Mas caso ela seja mentirosa, certamente eu detesto. É essa a ideia. Ou seja, se ela fosse mentirosa, eu detestaria, mas eu não sei se ela vai ser mentirosa ou não. Eu tenho justamente uma ideia hipotética e a ideia condicional está aqui aplicada, ainda que subentendida. Eu poderia continuar essa frase com essa ideia. Equivaleria a dizer o seguinte, olha só. Assim, ó. Ele detestaria se o pai mentisse. É a mesma ideia. Ou seja, se ele mentisse, ele detestaria. Olha a ideia condicional aplicada nesse ser. Mas eu não sei se ele vai mentir ou não. Logo, certamente eu tenho uma ideia condicional aqui, que está subentendida, sem dúvida,
e é a minha aplicação hipotética. Ok? Certinho a letra B é exatamente o que eu estou buscando, mas eu vou ler as outras. Aí vem a letra C. O pai afirmou com convicção que jamais renunciaria ao rock. Olha o passado aqui. Ele afirmou no passado que jamais renunciaria em nenhum tempo futuro de toda a vida dele ao rock. Ele não faria isso. Então veja, ele afirmou no passado que em nenhum momento do futuro, para sempre, ele renunciaria ao rock. Olha como esse tempo verbal está aplicado como o futuro do passado afirmou. Então, de fato, não é uma ideia hipotética, é a terceira aplicação como futuro do passado. Letra D, que foi o que as pessoas quiseram marcar, mas não faz o menor sentido. É exatamente o que eu tenho aqui no meu exemplo número 1. Olha lá, a mãe gostaria que ele não mudasse tantas vezes os canais de TV. Não é se ele mudasse, ela gostaria, ou se não mudasse, ela... não é essa a ideia. Esse gostaria aqui, esse verbo gostar, exprime apenas um desejo, um fato. Ela de fato quer isso, ela realmente gostaria. Eu não tenho uma ideia hipotética aqui. E esse verbo gostar é usado por você no dia a dia para exprimir isso. Eu gostaria de que você fosse mais legal. Eu gostaria de que você pegasse um copo de água para mim. Você realmente quer que a pessoa seja mais legal. Você realmente quer que ela pegue esse copo de água. Logo, eu não tenho uma ideia hipotética. Eu tenho uma ideia de fato e apenas estou exprimindo um desejo, uma vontade de algo que eu realmente quero. E ainda mais com o verbo gostar, que é utilizado tantas vezes no nosso dia a dia justamente para exprimir desejo, ok? Então, dito isso, a única aplicação aí que vejo como hipotética foi justamente o gabarito oficial da banca, letra B de bola. Eu espero que você pegue essa dica, que você repita mais vezes com a família, que você pegue esses 3 exemplos que eu coloquei porque eles são importantes. E se quiser me seguir no Instagram, eu sempre posto dicas lá, @prof.tatiana.rodrigues. E se você quiser receber as minhas dicas em áudio pelo WhatsApp, por favor, manda aqui para mim no privado aqui do YouTube, que eu mando para você como você deve proceder para receber essas dicas que eu mando de segunda a sexta, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.